misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos creem que Deus está aqui neste lugar? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 12. Aleluia. Versículo de número 11. Enquanto você procura, eu quero estar agradecendo a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade de estar sendo porta-voz de sua palavra. Quero agradecer também aos pastores locais dessa igreja. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa conservar a vida dos senhores aos longos dos tempos. Agradecer ao meu amigo que fez este convite, presbítero Edilberto. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Veio me acompanhar hoje meu amigo Diácono Vinícius, juntamente com a sua esposa Samira. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Quantos acharam, diga amém. Amém. Capítulo 14, versículo 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Eu quero que você feche os teus olhos juntamente comigo. Não deixe que nada te atrapalhe de ouvir essa palavra. Repita comigo: Senhor. Senhor. Mais forte: Senhor. Senhor. Fala com a minha alma, porque a tua palavra liberta, cura, exorta, santifica e profetiza na minha vida. Aleluia. Se assenta glorificando a Deus. Glória a Jesus. Irmão, não deixe que nada tire a sua atenção. Eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós sabemos que o livro de Mateus é um livro sinótico. O livro de Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos, porque eles narram os mesmos milagres, porém de formas diferentes. E a Bíblia vem nos dizer que o evangelho de Mateus, quando Mateus ele escreve, quando Mateus ele apresenta, ele quer revelar esse evangelho para os judeus. Então o objetivo e a proposta que Mateus ele tem de apresentar esse evangelho é escrever para os judeus. É por isso que no livro de Mateus você vai ver vários e diversos costumes judaicos ao longo deste livro. Como Mateus capítulo de número 25, você vai ver as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, esperando o noivo chegar. Isso é um costume judaico. Então Mateus, quando ele escreve este livro, a proposta dele é apresentar este livro para todos os judeus. É por isso que nele nós vamos ver muitos costumes judaicos. No capítulo de número 14, eu gosto muito desse capítulo, porque acontece diversas coisas, e você vai ver que no capítulo do 14, no início dele, você vai ver que é a morte de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é profetizado pela boca de Isaías, que ele seria um homem que antecederia Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem chamado João Batista é o homem que veio para preparar o caminho para Jesus Cristo de Nazaré poder curar, poder libertar, poder exercer
É bem verdade que se nós acompanharmos a vida de João Batista não é conhecido pelos seus feitos, mas João Batista é conhecido pela mensagem que carrega. João Batista não é famoso pelos locais que ele prega ou pelas maiores sinagogas pregadas, mas João Batista é conhecido e famoso porque aonde João Batista está, tem uma multidão sedenta seguindo ele para ouvir a tua mensagem. E é interessante saber, irmão, que João Batista ele não para em sinagoga. João Batista não reúne o povo, é o povo que se reúne e vai atrás de João Batista. E evangelista Gabriel, qual é o local que João Batista ele prega? João Batista não prega na sinagoga, mas João Batista sai pelo deserto clamando: aleluia, arrependei-vos, 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 porque é chegado, aleluia. João Batista está preparando o caminho para Jesus Cristo de Nazaré. João Batista antecede, ele prepara o caminho, ele prepara o cenário, aleluia. Irmão, palavra de verdade inspirada por Deus. Eu não preciso reunir uma multidão, é a multidão que se reúne e vai atrás de mim, oh glória. Palavra de verdade inspirada pelo céu. Eu não preciso reunir uma multidão, fazer movimento e chamar a multidão para perto, mas palavra que sai da boca de Deus é a multidão que vem atrás, oh glória. É a multidão que vem atrás, irmão. A multidão saía e acompanhava. E aonde João Batista estava? Na sinagoga? Não. João Batista estava no deserto. Repita comigo: deserto. E quem que quer ir para o deserto, irmão? Nós sabemos mais do que qualquer outras pessoas que deserto, irmão, é luta. Deserto é prova, mas deserto também tem palavra, tem água que brota da rocha, oh glória, tem maná de Deus no deserto, aleluia, glória a Deus. E é esse local que João Batista prega. E o que me chama a atenção é que na nossa atualidade, presbítero Edilberto, nós temos que chamar o povo, nós temos que reunir o povo, nós temos que fazer movimento, temos que fazer o cartaz, temos que colocar um pregador abençoado, porque senão o povo não sai de casa, irmão. Oh glória! Senão o povo não quer saber de igreja, senão o povo não quer saber de palavra. Mas eu vim pregar aqui para uma multidão que não importa o que está passando, não importa o local que está, mas a multidão está atrás da palavra. Oh glória! Olha para a cara de quem está do seu lado e diz para ele: e aí? Diz para ele: e aí? Veio ficar engomadinho? Veio ficar arrumadinho? Ou veio quebrar protocolo da glória a Deus atrás da palavra? Aleluia! Sabe por que a multidão sai da onde está para ir para o deserto? Porque a multidão sabe, irmão, que a palavra é a única coisa que liberta, cura, restaura, edifica, exalta, levanta. Aleluia! A multidão sabe. A multidão é esperta, a multidão é inteligente, a multidão está olhando e está dizendo: eu não ligo o local que ele está, eu estou preocupado com o que vai sair da boca dele. Oh, e é nesse lugar, é nesse cenário, e ainda tem gente que reclama, oh glória, que não tem lugar para pregar, irmão. Lógico que tem, irmão, aleluia, tem muito lugar para fazer a obra de Deus. Oh glória. A multidão vai atrás de João Batista. E João Batista não é conhecido pelos seus feitos, e sim pela mensagem que ele carrega consigo. E a mensagem de João Batista, ela não massageia ego de ninguém. A mensagem de João Batista não passa a mão na cabeça de ninguém. A mensagem de João Batista não faz ninguém se sentir bem. Pregador, que é isso? Escândalo, não.
Porque a mensagem de João Batista mais exorta do que faz promessa. Sabe qual é a promessa de João Batista? A mensagem é: arrependei-vos. E sabe qual que é a promessa que sai da boca de João Batista? Aleluia! Eu estou aqui, eu estou pregando, mas tem um mais poderoso do que eu, oh glória! Esse batiza com fogo e com o Espírito Santo, oh glória! Eu não preciso inventar ladainha para você, eu não preciso ficar inventando historinha contada. A palavra que tem que sair da minha boca é: Jesus cura, salva, liberta, e a promessa é que Ele está vindo. Oh glória! E cadê essas mensagens dos púlpitos? Cadê essas mensagens das sinagogas? Estão sumindo cada dia mais. Estão saindo cada dia mais. Estão saindo igual fumaça. Ninguém está vendo para onde está parando essa palavra. Oh glória! Mas eu sou da turma que fico com a Bíblia. Eu sou da turma que fica com a Bíblia. Ele exorta quem Ele ama. Aleluia. E a promessa que sai de João Batista, da boca de João Batista, é essa: eu estou batizando com água, eu estou pregando o arrependimento, mas tem um que é mais poderoso do que eu. Ele virá para batizar com fogo e o Espírito Santo. Aleluia. E João Batista, por pregar esta linda mensagem, por carregar consigo esta linda mensagem, João Batista vai despertar no reino uma inveja tão grande. João Batista vai despertar no reino uma fofoca tão grande, que todo mundo está vendo que aonde João Batista está tem discípulo. Aonde João Batista está indo tem discípulo. Aonde João Batista está batizando tem uma fila para se batizar. Aleluia, glória a Deus. Aonde João Batista está tem uma fila enorme para receber da palavra, receber do batismo. Oh glória! João Batista precisou mudar a mensagem? Não. João Batista exerceu o teu ministério. Oh glória! Aleluia! E é por causa disso, irmão, que a inveja aumenta, a fofoca aumenta, e começa a fazer um movimento no reino, na qual ninguém quer mais, ninguém quer saber mais de João Batista. O rei Herodes é preocupado com João Batista, e a Bíblia vem nos dizer que Herodes, ele quer tomar a mulher do teu irmão. Aleluia! E quando Herodes ele vai ter essa atitude, adivinha quem que vai se levantar para exortar Herodes? Um homem chamado João Batista. Porque quem prega a verdade vive na verdade. Ele não negocia a tua fé. Quem carrega a verdade dentro da igreja. Quem carrega a verdade fora da igreja. Quem carrega a verdade dentro de casa, na escola, no trabalho. Quem carrega a verdade não carrega só aqui dentro, mas carrega também lá fora. Todos carregam a verdade. Não existe esse negócio, irmão, de carregar a verdade aqui dentro e lá fora você ser outra pessoa. Aleluia. Não existe esse negócio aqui dentro você é o verdadeiro e perto de uma pessoa que é maior do que você, um cargo maior do que você perdeu a verdade, tem medo de falar. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: não fique com medo de exortar pessoas que estão indo para o caminho do pecado. Aleluia. Porque a minha Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se você está vendo a pessoa nesse caminho e não está falando nada, Deus vai te pegar, irmão. Aleluia. Você acha que João Batista ia aprovar a atitude de Herodes? Não. Quando João Batista vê a atitude de Herodes, ele é o primeiro a se levantar. É ilícito que tome a mulher de teu irmão.
Aleluia. É ilícito. Sabe o que vai acontecer com João Batista, irmão? Vão trancar ele dentro de um cárcere. E a Bíblia vem nos dizer que depois que ele está preso, a Bíblia vem nos dizer que a filha de Herodes vai pedir a cabeça de João Batista, porque Herodes mandou, aleluia. E sabe o que a Bíblia vai dizer mais? Que Herodes, quando soube da notícia que a filha de Herodes queria a cabeça de João Batista, ele até temeu. Mas a Bíblia diz que ele temeu o povo. Ele não temeu o Deus do povo. Ele temeu o povo. Porque ele sabia que aonde João Batista passava, ele era conhecido pela sua mensagem. Aleluia. Ele sabia que aonde João Batista passava, João Batista fazia discípulos. E o medo de Herodes é saber, de o povo saber que Herodes fez uma barbaridade dessa e todo mundo causar uma rebelião em Israel. Oh glória! É por isso que quando Herodes fez, ele jogou debaixo do tapete. E a Bíblia vem nos dizer agora que a cabeça de João Batista vai ser entregue em um prato de prata. Aleluia. João Batista pregou, João Batista batizou, João Batista fez discípulos, João Batista exortou, João Batista seguiu o caminho de Cristo. E qual foi o final de João Batista? A morte. Aleluia. Oh glória. Porque da terra, irmão, nós não esperamos nada. Olha aí. Essa terra é famosa em matar profeta. Essa terra é famosa em matar quem prega a verdade. Essa terra é famosa em fazer fofoca com quem prega a verdade. É por isso que se você vê quem anda na mentira, quem anda na inveja, quem anda na fofoca, sempre está bem. Sempre é amiguinho de todo mundo. Ninguém odeia ele, todo mundo gosta dele. Quando ele chega no local, todo mundo abraça, todo mundo quer ver bem, aleluia. Mas quando vê o menorzinho, na verdade, oh glória, que chega pregando a verdade, exortando a igreja, falando aquilo que Deus quer, todo mundo sai de perto. Todo mundo quer matar. Todo mundo faz fofoca. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: não se preocupe, porque da terra você não espera, mas o teu fim não é aqui. O teu fim é nas ruas de ouro, adorando ele, dando glória para ele. Aleluia. A terra não te reconhece, mas o céu te reconhece e te dá galardão. Oh glória! Oh glória! João Batista morre, irmão. E aqui eu queria falar sobre a postura de Cristo em meio de um luto. No capítulo 14, Jesus, sabendo da notícia que João Batista foi morto, e como eu expliquei para você que o Evangelho de Mateus, ele tem vários costumes judaicos. É normal o judeu sofrer por um luto. Quando o judeu ele participa de um luto, ele paralisa tudo. Ele não trabalha, ele não sai de casa, ele não faz mais nada, irmão. Quando o judeu vive um luto, ele paralisa a vida dele. Ele não faz mais nada. Se você for acompanhar o livro de Josué, capítulo de número 1, você vai ver que quando Deus vai se levantar para falar com Josué, Deus vai falar: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Levanta, Josué. Mas por que Deus está falando isso, pregador? Porque Josué está 30 dias parado com a nação e não está fazendo nada. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz assim: aí chegou Jesus. Diga para ele: aí chegou Jesus. E Jesus não perde batalha. Jesus não paralisa ministério. Jesus não fica parado. Jesus está vivendo luto. Mas a Bíblia diz: e curou os enfermos. E curou os enfermos. Pregador, que você está dizendo que quando Jesus
opera do mesmo jeito. Ô glória, ô glória. Vai a primeira profecia para a tua vida. Eu não sei como é que está na tua casa, eu não sei como é que está no teu trabalho, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: notícia triste não te para. Tem gente que está entendendo, glória. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Aleluia. Jesus, ele sabe da notícia. E se você for acompanhar o versículo, você vai ver que ele saiu apartado. A palavra apartado significa sozinho. Jesus anda, e aonde ele anda com seus discípulos. Aonde Jesus está, a multidão também está. Só que quando Jesus ele recebe essa notícia, irmão, ele sai sozinho. E sabe para onde Jesus vai? Olha aí. Diga para quem está do seu lado: Jesus vai para o deserto. Porque talvez deserto para quem está lá fora é coisa de morte, mas deserto para quem é crente pentecostal é lugar de resposta de Deus. Olha aí, Jesus. Porque talvez quem está lá fora, deserto é local desprovável, mas para quem está aqui dentro, deserto é lugar de resposta. Aleluia. Oh glória. João Batista pregava onde? João Batista pregava onde? João Batista morre. Oh glória. João Batista morre. E Jesus vai para onde? Porque a missão de Cristo na terra, escuta isso daqui, nunca foi sobre pessoas solitárias. A missão de Cristo na terra sempre foi uma unidade. Se você não aguenta, eu vou por você. Se você está fraco, eu seguro a tua mão. Se você está pensando em parar, eu não deixo você parar. Jesus entende o que? Eu tenho que continuar na missão aqui na terra. Aleluia. Eu não vou nem entrar nesse assunto polêmico. Porque tem uns irmãos aí, aleluia, que gosta de ver gente parada, que tem prazer em ver o irmão fraco, que tem prazer em ver gente caída, mas o Jesus que você serve não. Ele recebeu a notícia e disse: eu vou para o deserto fazer o quê? Continuar a missão, porque igreja não é nada solitária, igreja é unidade. Igreja é unidade, oh glória! Igreja é unidade! Profetiza para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: quando você não conseguiria, eu vou por você. Diga: quando você estiver chorando, eu enxugarei as tuas lágrimas. Quando você estiver caído, eu levantarei você. Diga para ele: mas para o reino sozinho eu não vou. Oh glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Você não vai sozinho para a Nova Jerusalém. Você não vai sozinho participar do banquete. Você não vai sozinho andar nas ruas de ouro. Você não vai sozinho adorar. Mas vai ter um conjunto de irmãos junto com você. E como lá nós estaremos dando glória a Deus e aleluia, aqui também nós temos que estar juntos, dando glória a Deus e aleluia. Jesus não parou o teu ministério por causa de luto. Jesus não parou o teu ministério por causa de notícia triste. Jesus não parou o teu ministério por causa de momento difícil. Jesus não parou o teu ministério por causa de dias ruins.
Aleluia. Porque o ministério, irmão, a chamada, ela não é firmada em dias ruins. Entenda isso aqui. Um ministério e uma chamada, ela não é firmada em tempos difíceis. Mas o ministério e uma chamada é fundada em dias difíceis. É fundada em dias ruins. Por que, pregador? Porque no dia mau, eu aleluia, eu oro mais. No dia difícil, eu jejuo mais. No dia mau, eu subo mais pro monte. No dia mau, eu procuro mais a Deus. Aleluia. O firmamento do teu ministério não está em dias difíceis. Até porque dias difíceis a gente tem todo dia, toda hora e todo momento. Mas o fundamento, a base do teu ministério está sim em dias difíceis. Porque talvez na bonança você não ora quanto você está no deserto. Talvez na alegria tu não ora tanto igual você estava na tristeza. Talvez passando por uma tempestade, você ora bem mais do que viver na bonança, irmão. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Aproveita os teus momentos de crise para me buscar. Aproveita os teus momentos difíceis para me buscar. Sabe por quê? Porque é no teu momento de crise, é no teu momento mais difícil que eu vou me revelar para você. O espinho na carne está doendo, tira, eu estou fraco. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: a minha graça te basta. E o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É nos dias difíceis, irmãos, que Jesus ele revela a tua glória. Oh glória, aleluia. E Jesus, sabendo da notícia, Jesus ele se retira sozinho. Obrigado. Jesus se retira sozinho. E a Bíblia vem nos dizer que a multidão, olhando Jesus se retirar, a multidão vai atrás dele. Jesus se retira de barco. E a Bíblia vem nos dizer que a multidão vai seguir Jesus caminhando pelas cidades. Quando Jesus ele para no deserto e a multidão viu que ele parou, a multidão vai até o encontro de Jesus. E a Bíblia vem nos dizer que Jesus, movido por íntima compaixão, começou a curar os enfermos. Entenda que toda multidão, irmão, carrega consigo uma necessidade física, uma necessidade exposta. Igual o Vinícius falou da mulher do fluxo de sangue, ela carregava consigo uma doença por 12 anos sofrendo. A gente vai ver também a palavra do cego. O cego, quando sabe que Jesus está passando, o cego ele não está vendo Jesus, mas ele vai começar a clamar por Jesus. Nós sabemos que deserto é um local desprovável de alimento. Nós sabemos que deserto é um local que é desprovável de água. É escasso. No deserto não tem fonte de água. No deserto não tem fonte natural de comida. No deserto de dia o calor é muito escaldante. De noite a temperatura baixa. Oh glória! Mas o que me interessa não é o local. O que me interessa é a atitude dessa multidão. A multidão está vendo Jesus no deserto e ela não está pensando, lá não tem comida. Ela não está pensando, lá eu vou sofrer sede. Ela não está pensando, lá eu vou passar muito calor. Ela não está pensando, lá eu vou passar muito frio. Sabe qual é o pensamento da multidão quando está seguindo Jesus? Se Jesus está lá, eu também estou. Se Jesus vai, eu também vou. Se Jesus está fixo lá,
também ficarei fixo, mas longe de Jesus eu não fico. Entenda a profundidade disso aqui. A multidão está olhando um lugar escasso, incerto, desprovável, e está dizendo, vou lá, porque Jesus está lá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem sabe você já foi um lugar deserto. Quem sabe você já foi um lugar escasso, que todo mundo olhava para você e não dava nada. Mas agora uma multidão olha para você e diz, se ele vai, eu vou. Se ele vai, eu também vou. Por quê? Porque ele é referência para nós. A multidão está vendo e está indo atrás. A multidão está vendo e está seguindo. A multidão está vendo e está acompanhando, irmão. E quando ela chega no local improvável, incerto, escasso, Deus faz o milagre. Até porque Deus não precisa de local certo. Até porque Deus não precisa de local com probabilidade alta. Deus trabalha em local desprovável e faz milagre. Deus trabalha em local incerto e faz milagre. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer para você nessa noite? Não importa como a tua casa está, não importa como a tua família está. Eu não sei se você olha para a tua família e diz, não tem mais jeito, é um local desprovável, mas Deus está mandando eu te dizer, quando eu pisar no local, tudo vai ficar diferente. Quando eu pisar no local, eu vou começar a movimentar. Porque Deus, em sua gloriosa majestade, nunca precisou de lugar certo e momento certo. Deus só precisou de uma multidão sedenta em receber o teu milagre. Diz para quem está do seu lado, eu não sei como você está hoje. Diz para ele. Diz para ele, mas o ambiente está profético para receber. Aleluia. Aleluia. E sabe qual é o nosso problema, irmão? Muitas das vezes nós queremos ser muitos religiosos. Muitas das vezes nós acabamos colocando tudo no automático. Muitas das vezes nós acabamos robotizando a nossa adoração a Deus. E o que é isso, Gabriel? Robotizar ou automizar algo é você fazer tudo no automático. Ou seja, hoje tem culto, vou lá, sento, levanto a mão e saio da mesma forma. Hoje tem culto, vou lá, sento, ergo a minha mão, participo da bênção apostólica e vou embora da mesma forma. Isso é o crente automático, irmão. Sabe por que ele é automático? Porque o culto dele não está mais racional. E culto racional não começa na igreja. Culto racional começa no lugar onde você está. É por isso que você não pode reclamar da onde Deus te colocou ou da onde você está, porque é o local que você está que vai começar o teu culto. Oh glória! Oh glória! Deus está mandando repreender alguém aqui que está dizendo que o local que ele está é o inferno, mas Deus está dizendo, começa o culto neste local. Comece o culto aonde você está. Comece o culto aonde eu te coloquei. Sabe aonde começou o culto da multidão? O culto da multidão não começou no deserto. O culto da multidão começou com racionalidade, pensando, se Jesus está lá, eu vou. Aleluia. O culto da multidão começou antes de chegar no local. Pregador, me explica. Se a mulher do fluxo de sangue não pensa consigo, tão somente se eu tocar nas suas horas serei curada.
É por isso que eu vou sair daqui e tocar em Jesus e romper a multidão. Se ela não pensa assim, ela não recebe. Por quê? Porque ela não ia começar o culto da onde ela estava. Ela ia ainda viver tempos e tempos no mesmo local, sendo impura, ninguém dando nada para ela, gastando todo o dinheiro dela. Por quê? Porque se ela fosse depender do local onde ela estava e do cenário que ela estava vivendo, nunca ia acontecer nada. Mas foi do cenário que ela estava e do local que ela estava que partiu a ideia de romper a multidão. Oh, glória! Levanta a sua mão que eu vim profetizar. Eu profetizo na tua vida. É do local que você está incerto. É do local que você está, que ninguém está nada, que vai partir a estratégia de Deus para um milagre na tua vida. Aleluia! Não desmereça o local que Deus te colocou. Não desmereça o cenário que Deus propôs para você passar. Não desmereça a tua casa. Não desmereça a tua família. Mas comece o culto no local difícil. Comece o culto no local de discussão. Eu vou falar, Jesus. Comece o culto no local onde está tudo virado de cabeça para baixo. Comece o culto no local que ninguém dá nada. Comece o culto neste local que você vai ver a mudança de Deus na tua vida. Sabe o que eu aprendo com a multidão? Que culto não começa onde Jesus está. Culto começa antes do encontro com Cristo. E sabe o que é o antes do encontro com Cristo, Diácono Vinícius? A Bíblia diz em Mateus que quando entrares no seu quarto, feche e ore em teu Pai que está em? Jesus está no? E qual é a atitude desse crente? Entrou no quarto, começou o culto. Fechou a porta, ele já está no culto. Ajoelhou, ele já está no culto. Começou a clamar, já está no culto. Quando ele começa a clamar, Deus revela no secreto para ele e faz um milagre. Deus está mandando eu te dizer: é na onde você está que eu vou operar. Oh, glória! Glória. Não precisa sair da onde você está, irmão. Não precisa se locomover. Não precisa mudar a estratégia. O que precisa é permanência. Permanência no local, fé e confiança. Aleluia. Glória. Oh, glória. Quando você está no local de trevas e a luz te acompanha, o que acontece? Não é a luz que vai embora, é a treva. Aí sabe o que Deus está te dizendo? Toma a posição de profeta e para de recuar e começa a avançar. Toma a posição de profeta e começa a parar de aceitar qualquer coisa. Para de aceitar qualquer coisa. Para de aceitar a seta do inimigo. Para de aceitar coisa que não vai para frente, que não vai dar em nada. E começa a manter postura de profeta. Por quê? Porque profeta, independente de onde ele está, ele profetiza a restauração. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ezequiel 37. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. Deus podia fazer o vale reviver ou não? Sim. Deus podia fazer o vale reviver ou não? Sim. Deus precisava de Ezequiel? Não. Por que Deus chamou Ezequiel? Por que Deus pediu para Ezequiel profetizar? Para Ezequiel tomar postura de profeta. Oh, glória! Poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Não sei, Senhor, tu sabes. Deus não podia estralar o dedo e reviver os ossos? Aí o que Jesus fala? O que Deus fala? Então profetiza. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Então profetiza. Pregador, o que você está dizendo? É no detalhe do vale que você está vivendo que Deus vai começar a operar o milagre. E que detalhe é esse? Começa a colocar na mão de Deus o que você está passando. Começa a explicar para Ele o que você não está gostando. E profetiza, Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Mas não aceita qualquer coisa não, irmão. Aleluia. Não aceita de qualquer jeito não. Não aceita de qualquer maneira não. O crente, para ele mudar alguma coisa, primeiramente ele tem que mudar o ambiente que ele está. Aleluia. Oh, glória. O crente, para mover o céu, primeiramente ele tem que mover o ambiente que ele está. O crente, para mover o trono de Deus, primeiramente ele tem que mover o ambiente aonde ele está. O que é isso? Começa a colocar a tua casa em ordem. Começa a colocar a tua vida ministerial em ordem. Começa a fazer a coisa certa. Começa a tomar a atitude. Mas não aceita viver uma vida de um evangelho miserável. Deus não te chamou para viver um evangelho miserável. Deus te chamou para declarar: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque se Jó aceita o momento, o cenário que ele está, ele nunca sairia daquele lugar. Mas como Jó não aceitou, ele declarou milagre. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E aí, vai viver até quando dessa maneira? Vai viver até quando abaixando a cabeça e ficando quieto? Vai viver até quando aceitando e chorando no seu quarto? Vai viver até quando ficando calado? Oh, glória! Não é para responder à altura não, irmão, é para deixar na mão de Deus. Mas quando for deixar na mão de Deus, avisa que o Deus que você serve não dorme, que toda a armadilha preparada contra você não prosperará. Aleluia! Sabe o que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Que tem muito crente presbítero de Beto, aceitando tudo, aceitando qualquer coisa. Mas Deus está dizendo: eu não te chamei para qualquer coisa. Eu não te chamei para aceitar. Eu não te chamei para ficar quieto, ficar quietinho e chorar no canto. Eu te chamei para ter autoridade nessa boca. Abre a boca de profeta. Oh, glória. Cadê os crentes antigos? Cadê os crentes pentecostal? Cadê os crentes que não aceitam a Babilônia? Cadê os crentes que não aceitam, aleluia, a cova dos leões? Cadê os crentes que não aceitam a cadeia e começam a louvar, a orar? Cadê os crentes, aleluia? Eu fui líder de 2 jovens. E essas 2 jovens, o pai dela era dependente químico. Ele era viciado em drogas. E ele sempre, irmão, ficava firme e caía. Ficava firme e caía. Ficava firme e caía. Ele era instável na presença de Deus. Ele não tinha estabilidade. Só que quem conhece essas meninas lá de Caçapava? São meninas maravilhosas, irmãos. Elas são gêmeas, têm 15 anos de idade. E eu fui líder delas. Tive o prazer de ser líder delas de jovens. E essas meninas um dia chegou no nosso último ensaio preparado para o congresso, toda roxa, toda cheia de hematoma. Quando elas foram me explicar, porque elas não estavam com cara para entrar no ensaio, quando elas foram me explicar, elas falaram: Gabriel, a minha mãe separou do meu pai faz alguns meses. O meu pai, ele está numa clínica internado. Aleluia. E minha mãe começou a namorar um rapaz. E esse rapaz é da Umbanda. Esse rapaz é macumbeiro.
Só que a mãe dela sempre foi evangélica. A mãe dela sempre esteve na igreja, louvava na igreja. E quando conheceu esse rapaz, a mãe dela passou a ir para a Umbanda. E elas falaram que quando elas chegaram na escola, tinha uma multidão de gente branca, tudo na casa dela, cheio de guia, com os batuques tudo na mão. Sabe o que elas fizeram? Você acha que elas viraram as costas e foram embora? Quando elas chegaram na porta da casa dela e viu, as duas gritaram junto: aqui não, Satanás. Aqui habita a presença de Deus. Elas olharam para a cara da mãe dele e falaram: aqui não. Aqui essa casa serve o Deus vivo. E eu não tolero isso. Eu não aprovo isso. Sabe o que aconteceu? Você acha que todo mundo foi embora? Não. Você acha que elas ficaram de boa? Não, a mãe dela comeu elas no cacete. Comeu elas na chinelada. Só que daí elas explicando isso, sabe o que elas falaram para mim e começaram a dar risada? Gabriel, foi engraçado, porque a gente até apanhou, mas nenhuma entidade desceu. O culto pro diabo não aconteceu. Ninguém bateu tambor, porque quando eles fizeram a introdução do culto deles, ninguém estava sentindo nada, olhou um para a cara do outro e foi embora. Sabe o que é isso? O profeta não aceita qualquer ambiente. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Sabe o que aconteceu no ensaio? A gente ensaiando, Deus tomou as duas no louvor. E o ensaio passou a ser um culto pentecostal. Aleluia! Deus não vai prevenir você das suas dores, mas Deus não vai deixar que o inimigo vença uma batalha. Aleluia! Imagina se elas murmuram contra Deus. Imagina se elas falam: eu não vou mais adorar. Imagina se elas aceitam a ocasião. Nada ia mudar, irmãos. Mas sabe o que elas fizeram? Não aceitaram viver qualquer coisa. Oh glória, saia com essa palavra daqui, irmão. Não aceite qualquer coisa. Você é oração respondida. Você não caiu de paraquedas aqui nessa igreja. Você tem uma história. Você teve dias difíceis. Você passou por batalhas. Você passou por dias ruins. Mas Deus ainda continua e vai continuar pegando na tua mão direita e te fazendo andar. O momento difícil não vai te fazer fraquejar. Aleluia. As provações não vai fazer você desistir. Os desertos não vai fazer você recuar. Mas as provações vai servir de alimento espiritual da tua vida, no nome de Jesus. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Jesus não aceita o luto. A multidão não aceita o ambiente. E Jesus continua o ministério. Jesus continua exercendo milagres. A multidão continua recebendo milagre. Mas o que não pode, irmão, é deixar ficar do mesmo jeito. O que não pode é deixar de ir para o deserto com medo de parar. O que não pode é deixar de ir para o deserto com medo de morrer. Sabe o que Deus está te chamando hoje? Deus está falando para você: sai desse conforto que você está e bora para o deserto receber milagre. Sai dessa tua comodidade e bora começar a orar 3 horas da manhã para um propósito. Sai dessa vida mansa e bora para o monte receber milagre. Aleluia.
O crente não pode aceitar, irmão, viver na prova e deixar ela te matar. O crente não pode deixar momentos difíceis paralisar o ministério que Deus tem para a tua vida. Sabe o que vocês devem fazer? Seguir o conselho do bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Tu só não pode aceitar qualquer coisa aqui nessa terra. Tu só não pode aceitar e ficar quieto. Eu vim profetizar que essa prova não vai te matar. O deserto não vai te matar. Os dias difíceis vão vir. A notícia triste vai vir. Mas a tua casa vai permanecer de pé diante da autoridade de Deus para a tua vida. Fecha os teus olhos essa noite. Aleluia. Não precisa de fundinho musical, irmão. Não precisa de nada, irmão. Só precisa você já ter iniciado o teu culto para Deus te tocar. Deus acabou de falar comigo que Ele vai descer uma graça renovadora para esta igreja. E quem está em racionalidade com este culto vai começar a receber. Eu vou começar a orar daqui. Você começa a orar daí. Oh glória! Deus está mandando eu te dizer: usa o cajado que eu te dei. Deus está mandando eu te dizer: não aceite morrer afundado nessa água. Deus está mandando eu te dizer: eu vou te tirar do lombo nessa noite. Eu estou sentindo a graça. Uribicandora barra subicandaia. Alamanchokina na subicandaia. Urabacarabada subicandora barraia. Deus está dando força para crente fraco hoje. Deus está te tomando pela tua mão direita. Se o diabo achou que o culto ia ficar frio, ele se enganou. Oh glória! Oh glória! Oh glória! A presença de Deus sobre este lugar. Você não vai sair da mesma forma. A tua casa não vai ser a mesma coisa. O teu ministério não vai continuar o mesmo. Deus vai te renovar. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, mas a tua presença pode. A tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Senhor, eu não aceito nesse culto pessoas que entraram fracas, saem do mesmo jeito. Eu não aceito nesse culto, Pai, pessoas que vieram desanimadas e ir embora do mesmo jeito, Pai. Dá uma injeção de ânimo para a tua igreja. Renova a força da tua igreja. Pega na mão da tua igreja pela mão direita, Senhor. A tua palavra diz em Isaías 43:13 que ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Oh Jesus, toma conta da tua igreja, meu Pai. Oh Jesus, aquela irmã que está na tempestade, Pai, pega na mão direita dela e faz ela andar por cima. Oh Jesus, aquele irmão que está pensando em desistir. Oh Jesus, aquele irmão que só sabe chorar e diz: Senhor, anima o meu peito, Pai. Oh Senhor, aquela senhora que está com problemas de saúde, Jesus, toca na vida dela, Pai. Toca nos vasos sanguíneos. Toca, Senhor, no corpo dela, Jesus. Tira toda a enfermidade, Pai. Oh Senhor, mas toca na tua igreja, Pai. Toca na tua igreja, Senhor. Toca na tua igreja.
deixa, Pai, só não deixa o teu povo continuar da mesma forma, só não deixa o teu povo continuar do mesmo jeito, só não deixa o teu povo continuar chorando, porque a Bíblia diz que choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Estenda a mão para o seu lar, né? É um ato profético. Estenda a mão para o seu lar. Oh, glória. Jesus está me fazendo voltar às minhas raízes hoje. Com 8 anos de idade, eu vivi com um pastor que falava isso todo culto. Estenda as mãos para a tua casa, que lá Deus tira o capeta, que lá Deus faz o movimento, que lá Deus tira a enfermidade. Estenda a mão para o teu lar. Toda a inveja, toda a fofoca, todo o mal-olhado, toda a guerra dentro da tua casa, Deus vai tocando lá, em nome do Senhor Jesus. Envia o anjo, toda a contenda no casamento, ó Pai, olha aí, toda obra de feitiçaria, Pai, toda obra de contenda, Senhor, ó Pai, para quem fala que não tem paz no lar, vai começar até agora, vai tocando em nome do Senhor Jesus. Diga comigo bem alto, Senhor, mais alto, Senhor, eu profetizo que quando eu pisar as pontas dos meus pés dentro do meu lar, o Senhor já vai ter modificado tudo. Profetiza para o irmão que está no seu lado aí, profetiza para ele, diga assim para ele: você receberá a tua vitória ainda hoje. Vamos poder dar glória a Deus. No nome do Senhor. E nós vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, pela oportunidade de estar na casa do Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, te exaltar pela tua palavra, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, toma a nossa frente, a nossa direção, lutando, Senhor, segurando forte na nossa mão, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Amém. Amém. Comente, manda vezes. Não, amém. Então, nós queremos agradecer a Deus. Agradecer outra vez essa mensagem de Deus para a igreja. Né? E estamos felizes porque nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Né? Pode tomar uma procurar para receber as bênçãos que damos do Senhor. Ainda estamos pensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Sobrando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do lugar que nós estamos, nós vamos nos alimentar na paz do Senhor Jesus. E não esqueça que o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará. Ele não Abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou,
te adorar.